Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda à lição de número 12. Nós já estamos quase no final desse trimestre. Nessa semana, nós começamos uma parte muito importante e muito prática do livro de Romanos. Até o capítulo 11, Paulo tratou de assuntos, digamos, mais conceituais, digamos que teóricos. Teóricos na apresentação, porque são práticos na vida. Agora, a partir do capítulo 12 até o capítulo 15, o apóstolo Paulo trabalha com assuntos da vida cristã prática, ou seja, ele vai abordar como se comportam os cristãos agora que foram justificados, que foram perdoados, que estão sendo santificados pela graça de Deus. Como é que vive um cristão? E então, o título geral da lição desta semana é Vencendo o Mal com o Bem. E eu tentei fazer um resumo com a palavra relacionamento. No capítulo 12 de Romanos, até o capítulo 15, Paulo trata de alguns tipos de relacionamento que o cristão convertido agora tem. Primeiro, um relacionamento com Deus. Paulo começa falando do chamado culto racional, o culto que o cristão deve prestar a Deus. Ele compara esse culto com os sacrifícios do Velho Testamento, mas ele diz, nós agora temos que prestar a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Em outras palavras, ele está dizendo, um cristão deve viver uma vida santa na presença de Deus, e isso é um culto, isso é uma adoração. Aqui nós podemos colocar junto o conceito de adoração na Bíblia. O conceito de adoração na Bíblia não é um culto das 9 ao meio-dia. Não é cantar, não é fazer um culto, digamos, animado, coisa parecida. Envolve isso também, é claro. Mas adoração é o tempo todo. Nós adoramos a Deus na escola, nós adoramos a Deus no trabalho, na rua. A nossa vida deve ser uma vida de adoração, de homenagem ao nosso Deus. É o sacrifício vivo que Paulo fala aqui, o nosso culto racional que nós prestamos a Deus. Então, em primeiro lugar, a base de tudo é o relacionamento com Deus. O cristão convertido tem um relacionamento com Deus. A sua vida é uma vida de adoração, de culto constante, não apenas algumas horas de um dia da semana, como o sábado, por exemplo. Mas o segundo tópico é relacionamento consigo mesmo. Relacionar-se consigo mesmo pode ser visto nas palavras de Romanos 12, verso 3, que diz assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Essa expressão é muito interessante, onde Paulo fala dos nossos relacionamentos, ele diz que um crente não deve pensar de si mesmo além do que ele é, ou seja, ele não deve ser orgulhoso, ele não deve ser prepotente, mas ele deve agir com moderação e viver à medida da fé que Deus repartiu a cada um. Isso mostra, amigos, que o cristão, ou que os cristãos, devem ser humildes e não pensar de si mesmo além do que convém. Retirar de si orgulho e presunção. Então, relacionar-se consigo mesmo. Terceiro aspecto do relacionamento, que eu descobri aqui em Romanos, a partir do capítulo 12, é relacionar-se com os outros. Então, em Romanos 12, verso 9, Paulo incentiva o que ele chama de amor não fingido. Ou seja, aquele amor de conveniência, aquele amor de fachada, mas que na essência não se revela, não é? Ele incentiva o que ele chama de amor fraternal, 12 verso 10, depois você vai ler. É aquele amor entre irmãos, aquele amor verdadeiro, que se preocupa com os outros, mas que não se preocupa em falar mal dos outros, que não se preocupa com a vida dos outros, mas que se preocupa com o bem-estar dos outros, revelando um verdadeiro amor fraternal. E ele pede, inclusive, nesta sessão, que os crentes atendam os santos nas suas necessidades e sigam a hospitalidade. E ele vai além, ele diz, abençoem os que vos perseguem, abençoem e não amaldiçoem. Como é interessante isso aqui. Ele está aqui dando uma ideia geral, ou uma ordem geral, de como os cristãos devem se relacionar com os outros, dentro e fora da igreja. E esse relacionamento deve ser um relacionamento de amor, amor fraternal, de bênção, não de perseguição, não de maldição, não de briga. E nós entendemos bem isso. Quarto ponto,
Primeiro é relacionamento com Deus, relacionamento consigo mesmo, relacionamento com os outros. E por último, ele fala de relacionamento com as autoridades. Agora você já pode ir para o capítulo 13, a partir do verso 1. Lembra desse verso? 13:1. Ele pede que os cristãos respeitem, 13:1, as autoridades. Não é? Apesar de viver sob o domínio do governo romano, mesmo assim, Paulo diz que nós devemos ser respeitosos com as autoridades. Por quê? O argumento dele é que as autoridades foram instituídas por Deus. Isso não significa que todos os governos são bons. Não é isso que ele quer dizer. Ele está dizendo que o cristão deve cumprir com a sua parte, com as suas obrigações, como bom cidadão. É claro que antes das leis dos homens está a lei de Deus. E aqui vale aquele princípio bíblico também do apóstolo Pedro. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Correto? Esse é o ponto. Então, terminando, nós podemos dizer o seguinte, que o que Paulo quer dizer com o apelo que fez aos cristãos de Roma para viverem uma vida de relacionamento com Deus, relacionamento consigo mesmo, relacionamento com o próximo, relacionamento com as autoridades, para viver uma vida de paz. E por que ele faz isso? Se você está lembrado, em Romanos 13:11, ele tem uma expressão que ele diz assim, porque já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos pela fé. Por que ele diz isto? Por que ele faz esse tipo de apelo, no sentido de chacoalhar a igreja? E eu lhe faria uma pergunta, será que esse apelo que ele fez, muito tempo no passado, hoje ainda está vivo? Será que não é hora da gente despertar do sono, no sentido espiritual? Despertar do sono moral que está no nosso mundo? E agora partir para as realizações da fé? Ele disse que esse dia estava chegando, a nossa salvação estava mais perto do que nunca. E aí a gente fica pensando, será que essas palavras não são apropriadas para nós hoje também? Será que esse tipo de apelo pode ser feito à igreja hoje? Leia esse texto e converse um pouquinho com seus alunos para encerrar a lição num clima de desafio, no sentido de que os cristãos devem ver uma vida nova na presença de Deus. E assim impactar o mundo com a sua fé, mas não só com a sua fé, com a sua prática, com a sua vivência no dia a dia. Deus te abençoe. A gente vai se encontrar aqui para a nossa última lição na semana que vem.